sair de administração, você veio para... Aí muito tempo depois. Eu fui professor da Escola de Administração, primeiro professor contratado, depois professor assistente, cheguei a professor adjunto de administração. Nesse ínterim, veio a reforma universitária e o Dr. Roberto Santos me chamou para implantar a assessoria de planejamento da universidade. Eu, com mais outras colegas, né, Saide Machado Neto e mais outras pessoas, Ayrton Brito, cuidou das estatísticas, eu fui montar a assessoria de planejamento. A assessoria de planejamento cuidava essencialmente da reforma, dos documentos da reforma, da departamentalização da universidade, como colocar os professores nos lugares, porque a reforma desvinculou o conhecimento do cargo, porque a cátedra, o conhecimento estava vinculado ao cargo, consequentemente, à pessoa. E a cátedra era vitalícia. Enquanto a pessoa vivesse, ele seria catedrático. A não ser que ele morresse, ficasse maluco, ou então se aposentasse. Só assim que deixava a cátedra. Mas a escola de administração não tinha cátedra. Tinha cátedra as escolas antigas é que tinham cátedras. E o catedrático era um ser muito poderoso, entendeu? Um ser muito poderoso, sobretudo na faculdade de medicina. Eu fui catedrático apenas 1 ano, porque eu fiz a docência livre. E, por ter feito a docência livre, eu assumi a cátedra de Economia Política da Faculdade de Direito, o que foi muito importante para mim. Eu fiz a docência livre com 29, 30 anos. Eu, quando deixei a Faculdade de Direito, o bacharelado, a Faculdade de Direito tinha um doutorado antigo. Minha opção para ser professor nessa época já estava muito clara, né? Eu, então, fui fazer o curso de doutorado e fiz uma tese sobre os problemas de incentivo fiscais da SUDEM. Eu tinha feito o curso, estava ensinando essa disciplina, então fiz minha tese sobre isso. E deveria ter apresentado a tese para o doutorado. Encontrei com o professor Silvio Farias, que me disse o seguinte: a cátedra de Economia Política da Faculdade de Direito está aberta, o professor está se aposentando. Você faz o seguinte: em vez de apresentar a tese para doutorado, você apresenta a tese para docência livre, porque você obtém o título de doutor e o título de docente livre. Então, eu fiz isso. Eu apresentei a tese, em vez de apresentar a tese para a conclusão do doutorado, eu apresentei para docente livre. Então, eu obtive o primeiro doutorado. Meu primeiro doutorado foi em Direito e a tese em Economia Política. Porque se dizia na época o seguinte: quem defende uma tese é doutor. Então, o docente livre ele é doutor. Ele tem 2 títulos. Ele tem o título de doutor e o título de docente livre. Bom, nisso aí eu fiz o concurso, passei, já era professor de administração, né? Fiz o concurso, passei, defendi a tese e fiquei esperando o meu rodízio, minha vez de assumir a cátedra, porque foram 3 os docentes livres, e esses tinham direito a reger a cátedra. Esse negócio de regência de cátedra é uma coisa muito complicada, compreendeu? Porque a cátedra chamava-se mesmo a conquista da cátedra, Você fazia doutorado, fazia curso. A Faculdade de Direito, para ser catedrático, antes tinha que fazer a docência livre. Portanto, já estava meio caminho. E com a docência livre, você se tornava professor de ensino superior. Porque nessa época ainda não tinha as categorias de auxiliar, assistente e adjunto. Ou era catedrático, ou era assistente de ensino superior. Tá? Assistente de ensino superior. Só tinha essas 2 categorias. O assistente de ensino superior ficava esperando o catedrático morrer, ficar maluco ou se aposentar para poder fazer concurso. Eu o catedrático já tinha se aposentado, e primeiro foi o doutor Jairo Simões, que exerceu. Primeiro foi o Osto, que tinha feito a docência comigo, o Osto Trindade, que exerceu a cátedra interinamente. Depois foi o Osto. Nisso aí,
Eu, quando terminei o concurso, eu inventei de ir para a Europa, para estudar na Europa, para tentar me preparar melhor para a cátedra, compreendeu? Me preparar melhor para a cátedra. Eu, então, fui para Paris, lá me matriculei na Faculdade de Direito e Ciência Econômica e na École Pratique de Hautes Études, no Instituto da América Latina, para fazer desenvolvimento. Estava inteiramente envolvido. A minha geração estava inteiramente envolvida pelo problema de desenvolvimento, né? Juscelino tinha sido presidente, o sucesso do governo Juscelino, a indústria automobilística. O Brasil vivia essa euforia do desenvolvimentismo. Todos nós líamos e discutíamos. Não precisava ser estudante de economia, não. Todos nós vivíamos o desenvolvimento, se lia bastante Furtado e esses outros autores de desenvolvimento. Tanto por isso que a faculdade, a ciência de administração me chamou para ser professor lá, porque eu tinha estudado economia e tinha estudado, sobretudo, economia e desenvolvimento. Dentro disso, desse entusiasmo, não é? É a época que Milton Santos já tinha ido à França, influiu também muito para eu ir. Eu fui para a França. Levei um ano na França, mas aí me disseram para o Brasil, olha, você tem que vir fazer o rodízio, se você vai perder o rodízio, quando você entrar em concurso, você vai ter pontos a menos, porque os outros dois já regeram a cátedra, você não regeu a cátedra. Então, eu levei um ano na França, preparando para ser catedrático, ou talvez para fazer um outro doutorado na França. Meu desejo era fazer um doutorado na França. Naquela época, a França ainda contava muito. Tinha Navarro de Brito, que tinha feito doutorado lá, Geraldo Monteiro, outro colega, e a quantidade de pessoas aqui que andavam na França nessa época era muito grande, compreendeu? Muito grande. Por isso que eu também, influenciado, levei um ano na França. Quando eu voltei, então, eu supunha que eu sabia francês, né? Me botaram no vestibular para examinar francês no vestibular. Eu tive que examinar os alunos em francês. Bom, eu sabia mesmo, né, porque tinha estudado. Então, examinei no vestibular de Direito e aí passei a reger a cátedra, compreendeu? Bom, aí regi a cátedra durante um ano e continuei ensinando de noite, mas veio a reforma universitária e acabou com a cátedra. A lei dizia o seguinte, está extinta a cátedra ou cadeira no sistema superior brasileiro, o sistema de educação superior brasileiro. Quer dizer, para não deixar dúvida, está extinta a cátedra ou cadeira. Quer dizer, acabou mesmo, por completo, porque realmente foi uma desgraça a cátedra, né? Porque vinculava o conhecimento da pessoa. A pessoa ganhava a cátedra, não estudava mais, porque era catedrático, pronto, tinha todo o direito, e ninguém ia tirar a cátedra, porque a cátedra era vitalícia, né? Era um sistema diferente, né? E tinha direito a ensinar, só ele ensinava aquela matéria, né? Só ele ensinava. Quando eu voltei, já preparado para fazer a cátedra, quando veio a reforma universitária. Bom,